Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do vlog Mãe Mulher Empreendedora e no vídeo de hoje eu tava devendo pra vocês pra falar a segunda parte do meu testemunho de vida, né? Como vocês devem ter visto, ou se vocês ainda não viram, tem um vídeo que fala o meu testemunho, a primeira parte, que fala sobre a minha conversão. Eu sou evangélica, né? Eu pertenço à Igreja Batista e a segunda parte que eu falei pra vocês, né, que eu ia começar a contar, é sobre como foi meu casamento, né? Eu não sei como funciona nas outras igrejas, né? Mas na igreja onde eu sou membra, que é Ministério Palavra Vida do Reino, eu fui instruída dessa forma quando eu era jovem, né? Na verdade, conheci meu esposo, eu tinha 15 para 16 anos e foi na igreja, né? E assim, ele ainda não era evangélico, eu tinha me convertido, né, com 13 para 14 anos, como eu tinha também falado no outro vídeo. E foi assim, lá a gente tem o costume de orar antes de começar a namorar. Não sei como que é nas outras igrejas, é o certo, né? A gente tem que buscar a direção de Deus para ver se realmente é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, assim, ele começou a ir pra igreja, então ele usava piercing, usava brinco. E aí eu pedi um sinal pra Deus, né, em pensamento, porque a gente sempre, quando a gente vai pedir uma coisa pra Deus, a gente tem que pensar, orar em pensamento, por quê? Porque o diabo é sujo e tudo que ele ouve, ele transforma e traz dúvida ao nosso coração, né? Então eu orei pra Deus e eu pedi tipo assim, um sinal. Se realmente fosse pra mim namorar ele, né, a pessoa de Deus mesmo, ele não ia estar de brinco nem de piercing na reunião de jovens. Foi a primeira vez que a gente conversou. E aí, quando ele chegou lá, ele não tava com brinco nem piercing. Então, já foi o primeiro sinal que Deus deu. Mas eu ainda não tinha confirmado, entendeu? Assim, aí a gente conversou, tipo assim, porque a prima dele era minha amiga na época, né? Então, ela falou que a gente tava interessado nele e, na verdade, sim, não tava interessado. Eu achava ele bonitinho só. Então, aí o que ele fez? Ele acabou conversando comigo, tudo. Aí, como eu também era nova convertida, né? Não tinha tanta experiência, assim, em relacionamento, porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém, né? Principalmente da igreja. Eu peguei e falei pra ele, eu vou morar e vou buscar de Deus, né? Porque sempre assim, eu pensava assim, se um relacionamento começa errado, ele vai dar errado até o final. Então, eu sempre busquei a direção de Deus, nesse sentido. E tanto é que assim, na época eu gostava até de um menininho da igreja e eu tinha orado e Deus falou que não era, aquela pessoa não era pra mim. Porque na verdade assim, eu me converti e assim, que nem eu falei, Deus preencheu o vazio, o Espírito Santo preencheu o vazio no meu coração. Mas eu era muito isolada, então eu queria um amigo, na verdade. Aí Deus já mandou meu esposo completo. Então, assim, eu buscava de Deus, assim, que eu queria um amigo, né? E assim, eu falei pra Deus que eu não ia ficar assistindo as pessoas erradas. E que eu queria que Deus me mostrasse a pessoa certa pra minha vida. Então, aí a gente começou a orar, a gente orou 20 dias. E assim, eu fui buscando sinais de Deus. Tanto é que o segundo sinal que eu pedi pra Deus é que eu queria que ele aceitasse a Jesus. E aí eu lembro que como eu fazia parte do Ministério da Dança, a gente foi dançar no Parque Floresta, né? E aí eu convidei ele pra ir junto. Aí ele aceitou. Aí chegando lá, Deus teve um mover muito grande. E aí ele acabou no final do culto aceitando Jesus, né? Com a pastora Dilma, que ela fala que ele é, né, o filho dela espiritual, porque foi lá que ele aceitou Jesus, né? Um grande beijo pra pastora Dilma, que eu também considero ela uma mãezona espiritual também. Então, gente, aí foi aí o segundo sinal. E a gente ficou orando, né? A gente orou mais ou menos cerca de 20 dias, sem beijar, sem pegar na mão nem nada, sabe? Buscando de Deus mesmo. E aí, o sinal engraçado é assim, que ele também pediu um sinal pra Deus. E o sinal que ele tinha pedido era que, se fosse realmente pra gente namorar, eu ia chegar nele e falar assim, não, Deus me mostrou que é pra gente começar a namorar. E foi isso que eu fiz. Que passou os 20 dias, Deus confirmou pra mim. E aí eu falei pra ele, né, que Deus tinha confirmado. E aí ele falou assim, amém. Deus também acabou de confirmar pra mim. E foi aí a gente começou a namorar, gente. Eu tinha 15 para 16 anos. E assim, sempre quando a gente entrou no relacionamento, assim, realmente foi um relacionamento assim que a gente colocou diante de Deus, que era se realmente ele fosse a pessoa certa pra mim ou eu fosse a pessoa certa pra ele.
Deus mostrasse, né? Que foi Deus que falou com a gente através de sinais, ia ser pra casar. Então, tanto é que no primeiro dia que a gente deu o primeiro beijo, que foi, né? Que foi onde a gente conversou e a gente falou, não, e Deus confirmou, então a gente vamos começar a namorar. Mas na verdade, assim, não namorar, é cortejar, que a gente chama, porque a palavra namorar significa fazer amor. E na igreja evangélica, sexo é só depois do casamento. Quando isso acontece antes do casamento, é chamado de fornicação. E na Bíblia está escrito que é pecado. Muitas pessoas podem achar que a gente é das antigas ou coisa assim, mas a gente sempre seguiu a palavra de Deus. Na palavra de Deus está falando que é fornicação, então é fornicação. Mesma coisa é uma traição. Traição é adultério e é pecado do mesmo jeito. Então, assim, a gente sempre tentou seguir os princípios da Bíblia, né? Então, foi um cortejo, assim, a gente ficou cortejando 2 anos, então a gente ia pro encontro de jovens, aí às vezes ele em casa, eu ia na casa dele, a gente assistia DVD evangélico, palestra sobre casamento. O apóstolo também da nossa igreja também ajudou bastante, porque ele dava bastante instrução de livros pra gente ler, recomendado, sabe? Por isso que eu acho que eu não tive tanta crise no casamento, gente. Isso que é bom pra você, assim, que tá querendo se relacionar, entrar num relacionamento. Que seja um relacionamento assim, sadio e que seja pra casar. Porque se for pra você ficar namorando de galho em galho, como diz o povo aí, melhor não se relacionar, porque você muitas vezes pode ferir outra pessoa e pode se ferir também. Eu falo com meu marido, né, o Henrique, ele foi meu primeiro namorado na igreja, e meu primeiro marido, meu primeiro tudo. E eu dou graças a Deus pela vida dele, porque ele é um homem maravilhoso. Agora tá sendo um pai excelente, ele é um marido compreensivo. Claro que a gente fala assim, casamento não é as mil maravilhas, né, sempre tem momentos de discórdia, alguma coisinha ou outra, mas tudo a gente tenta sempre manter a calma e sempre seguir os parâmetros de Deus. Tomar uma decisão a gente sempre toma com a direção de Deus. Então, para vocês jovens que estão querendo se relacionar, né, querendo casar, e que tem jovens de 13 anos que tá querendo namorar, gente, espera um pouco. Eu casei com 17 anos, meu marido tinha 19. Não me arrependo, porque a gente sempre, assim, deixou bem claro, né, nossos ideais, tudo que a gente fosse fazer, a gente pediu a direção de Deus. Tanto é quando eu terminei o ensino médio, né, a gente casou, e aí eu falei pro meu marido, eu quero fazer faculdade. É um sonho que eu tenho, um projeto, e eu vou fazer. E aí eu fiz a faculdade, né, 4 anos fazendo faculdade, casada. E assim, graças a Deus tive ajuda também da minha mãe, né, porque assim, não é fácil você trabalhar fora, fazer faculdade, cuidar da casa, cuidar do marido. É claro que assim, a gente sempre tentou se ajudar ao máximo, por exemplo. E o meu marido não gosta de fazer comida. Então ele sempre cuidou da casa, tipo, limpar, lavar banheiro, passar pano. Sempre deixa, tipo assim, a casa sempre ficou organizada. E a parte da comida eu que fazia. E no tempo que eu fiquei fazendo faculdade, minha mãe, minha irmã, às vezes, né, dava um help. Salvava a gente, assim. Mas assim, eu casei, né, com 17 anos, aí demorei 2 anos pra começar a fazer a faculdade. Aí terminei a faculdade em 2016. E assim, foi bênção de Deus, porque eu acho que quando você casa com um propósito, você tem um propósito debaixo na mão do Senhor, segundo a palavra dele, porque assim, casamento nada mais é porque para instituir uma família e para que ambos cresçam juntos na presença de Deus. Então assim, eu posso afirmar que eu cresci muito na presença de Deus espiritualmente, meu esposo também. Na época a gente era dos jovens, né? Aí depois que eu casei, eu liderei um pouco as adolescentes, as crianças. Ele se dedicou mais à obra, mais à palavra. Hoje ele prega, hoje ele é presbítero, né? E assim, eu sempre vi Deus agindo na vida do meu esposo, sabe? Eu não posso, tipo assim, falar, tipo assim, reclamar dele, porque ele é uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. E agora com o nosso milagrinho de Deus, né? O Arthur. Aqui, gente, nesse testemunho eu já vou encurtar também, já vou falar sobre o meu milagrinho, né? Foi assim, aí terminei a faculdade, né? E aí a gente, né, fica pensando, né? Agora tá na hora de ter um filhinho, né? Porque eu já tava com 6 anos de casado, né? E aí quando eu fui fazer os exames, né? Um ano antes praticamente da faculdade acabar, eu fui fazer os exames pra ver se tava tudo certo comigo, né? Porque quando eu casei, tava tudo certo, né? Não tinha nada, né? Que pudesse
refletir lá na frente, eu não pudesse ter filho, mas, né, as coisas mudam, é estranho como as coisas acontecem. E aí quando eu fui fazer exame, deu que eu não poderia engravidar porque eu tinha o ovário policístico e eu não ovulava, né? Na verdade, o que eu ovulei a vida inteira era uma falsa menstruação, uma falsa ovulação. Porque, na verdade, eu só fui ovular mesmo quando eu comecei a tomar anticoncepcional. Quando eu casei, porque aí vinha certinho todo mês e vinha bem pouquinho. Então, eu achava que era normal. Mas aí eu fiz um check-up de exame e aí comprovou que eu não tinha ovulação. Que, na verdade, a minha ovulação era falsa. Era por causa do anticoncepcional. Por isso que era bem pouquinha. E aí foi aí que a gente foi pro joelho, né? Porque a gente foi orar, buscar de Deus. Mas assim, eu falo que eu não fiquei implorando pra Deus no filho como Ana, sabe? Porque eu pensava assim, se Deus não quis me dar, é porque ele tem um propósito nisso, sabe? Eu falava pra Deus, se Deus não quer que eu tenha um filho, então que o Senhor tire o desejo do meu coração. Porque eu não vou ficar deprimida, chorando e nem colocando a culpa em Deus. Porque eu sei que tudo tem um propósito debaixo da mão do Senhor. Então foi aí que eu coloquei diante de Deus isso. Eu falei, Deus, se você não quer que eu tenha filhos, né? Como muitas mulheres da Bíblia, né? Tinha passagem também que falava assim, que, né, ai daquela que nunca amamentou, que não deu à luz, né? Que essa, tipo, tem graça aos olhos de Deus. Tem uma passagem, eu não lembro exatamente onde falava isso. Então, eu pegava aquilo pra mim também, né? E aí eu lembro que quando eu descobri isso, a gente tinha ido no cinema, né? E aí tava passando um filme de desenho, porque eu e meu marido, a gente gosta de ir no cinema, gente. É uma coisa que eu gosto. Que a Arthur nasceu faz 3 meses, mas assim, não vejo a hora dele tá mais, vamos falar, atento pra gente levar no cinema. Porque eu gosto muito de ir no cinema. Assistir filme evangélico, assistir filme de desenho, sabe, de ação, eu gosto. E aí tava passando Cegonhas, né, a história que não te contaram. E era de bebê, gente. Eu lembro que eu entrei na sala, comecei a assistir o filme, gente, eu chorei o filme inteiro. Só que era um filme bonitinho, sabe? Não era pra chorar, mas é como eu tava sensível, eu tinha recebido essa notícia de 2 especialistas, né? 2 ginecologistas, então eu fiquei meio abalada, né? A gente fica, nós mulheres, somos mais sensíveis, né? E meu esposo, assim, antes ele falava, não, todo mundo falava assim, ai, e o bebê? Aí ele, não, vai vir agora não, vai vir agora não. E aí quando a gente descobriu isso, aí ele ficou meio assim, sabe? Ele, não, eu quero um filho, assim. E eu também queria um filho, né? É tipo assim, você casa pra dar continuidade na família, né, gente? Então, aí foi aí que caiu a ficha, sabe? Que tipo assim, né? Não vou poder ser mãe, não poder gerar a luz. E aí eu falava assim, pensava como, mano, né? Só se eu poder gerar um filho, eu acho que já vai ser a melhor emoção do mundo, sabe? E eu coloquei isso diante do meu coração, mas eu não pensei assim em ficar implorando pra Deus, sabe? Uma coisa que nem eu falei pra vocês. Se Deus não quis dar, se você que é mãe que tá assistindo esse vídeo, ou você que não é mãe, você tem um desejo de ter um filho, mas Deus falou pra você que não é, que ele não vai dar. Ou tipo assim, a medicina te enganou. Ore, busque de Deus, porque se for de Deus, ele vai dar. Se não for, ele não vai dar. E eu tenho assim, por mim mesmo, assim, quando Deus não quer dar uma coisa, é um livramento, entendeu? Não que, claro, que eu tô falando pra você desistir, né, do seu milagre, mas é sempre assim, eu sempre fui uma pessoa que quis buscar o centro da vontade de Deus, tanto no meu casamento, quanto na minha vida espiritual, sabe? Eu sempre busquei muita direção de Deus, tanto pra procurar um emprego, quando é pra ser um emprego, eu oro antes, sabe? Porque for uma coisa que vai abalar a minha fé, a minha estrutura familiar, eu não aceito, porque não é de Deus. Deus não dá nada, fala, um fardo maior que você possa suportar. E Deus não dá uma benção onde acrescenta dores. Então, eu sempre pensei assim. E graças a Deus, né, quando foi no final do ano passado, né, em 2017, eu fui fazer um exame de rotina, né, tipo, eu não tava menstruando, todo mês eu fazia teste e dava negativo, né, então eu tinha meio desencanado, sabe. Aí eu falei, não, tipo assim, eu não tô grávida. E aí eu passei mal, a gente tava fazendo um chá dos homens, né, eu tava organizando junto com uma irmã, e eu tive tontura, só tontura mesmo. Aí eu falei pra ela, nossa, eu tô com muita tontura. E eu comi e não passava tontura. Eu assim, ou eu tô doente ou eu tô grávida. E foi dito e feito, gente. Aí naquela semana eu tinha marcado a minha primeira consulta com o convênio. Eu tinha entrado fazia pouco tempo na empresa, tinha mais de 3 meses. Aí eu peguei o convênio e ia marcar a minha primeira consulta com a ginecologista.
Mas pra fazer check-up, né? Porque eu faço check-up todo ano, independente se eu tô com convênio ou não. Às vezes eu pago particular e faço. E aí uma coisa falava, não, faz o teste antes, faz o teste antes. E eu falava, não vou fazer o teste porque eu não tô grávida. Aí um dia antes de ir na médica, veio uma coisa assim, faz o teste, sabe? Uma coisa que parece uma pessoa falando pra você fazer, gritando na sua cabeça. E aí eu comprei o teste mais caro que tinha na farmácia, tipo aquele Clear Blue, que mostra, né, o positivo e o negativo, bem grandão. Porque antes, geralmente, eu só fazia de tirinha. E aí, na hora que eu fiz de manhã, deu positivo. Aí foi uma emoção misturada com ansiedade, com dúvida, um monte de coisa. É uma coisa louca que passa na sua cabeça. E aí eu falei assim, não vou falar nada pro meu marido, não pra ninguém. Vou esperar fazer o exame de sangue pra ver o que a médica acha. Aí no fim eu não aguentei, gente. Aí quando eu cheguei de serviço à noite, aí eu fui falar pra minha mãe, porque eu não aguentei. Falei assim, fiz o teste e deu positivo. Mamãe, é certeza que você tá grávida. E foi aquela alegria, minha irmã também. Aí fui falar pro meu marido, aí meu marido já ficou com a dúvida, né? Porque o homem é sempre assim, né? Um pé atrás. Não, mas certeza, certeza. Ele não via a hora de fazer o exame de sangue pra falar pra mãe dele se tava mesmo ou não, né? Aí eu lembro que eu fiz na segunda-feira e o exame só ia ficar pronto uma semana depois. Aí eu falei pra moça, moça, eu não aguento de curiosidade, não tem como você fazer, me dar o resultado pelo menos pra me saber se eu tô mesmo ou não. Aí na segunda-feira mesmo ela pediu pra me ligar à tarde, né? Eu liguei lá. Aí tava constando lá de 8 a 14 semanas, né? Eu poderia estar grávida. Nossa, mas foi aquela coisa, alegria. Nossa, foi uma sensação maravilhosa. E aí eu peguei na quarta-feira, que acho que foi depois de um feriado que teve prolongado. Aí eu fui no médico, né, na urgência. E falei pra moça que eu tava grávida, mas eu não sabia, né, de quanto tempo, porque eu não tinha menstruação nem nada. Aí eu fiz minha primeira ultrassom, gente. Você ouviu o coraçãozinho do bebê. É a coisa mais linda. Agora eu ouvi chorinho, né? Vocês viram? Ele tá aqui deitado enquanto eu tô gravando o vídeo. A emoção linda, tomar conta de você é uma coisa incrível. E aí deu positivo. E aí foi aquela coisa, o coraçãozinho dele batendo, gente. E eu já tava grávida de 2 meses e eu não sabia. E quando foi dia 21 de junho de 2018, o Arthurzinho nasceu. Foi uma cesárea de emergência. Né, porque minha pressão subiu muito. Tava 19 por alguma coisa, eu lembro só então. Mas foi muito rápido, em 15 minutos. Eu cheguei 8 horas no hospital, quando foi 8h15 subi pra sala de cirurgia, 8h30 ele nasceu. E, tipo assim, a cesárea foi maravilhosa, gente, eu não senti nada. Eu falo assim que foi de Deus mesmo, porque eu falo pra Deus, se for pra sentir dor, que seja cesárea, porque eu sempre tive problema, sabe, de intestino, e eu sofria muito quando era criança. Até hoje eu sofro um pouco, sabe? E eu falava assim, não, se for parto normal, falar que é a mesma coisa, quase é 1000 vezes pior essa dor que eu sinto quando tem, né, ressecamento, essas coisas, então eu não quero sentir isso. E aí Deus foi tão bom que aí eu fiz a cesárea de emergência, né? Graças a Deus também eu tinha convênio, tinha entrado na empresa, na Arthur nasceu no hospital particular. Então eu vejo que tudo foi no plano perfeito do Senhor. E hoje, agora ele tá aqui, gente, olha que coisa mais fofa. Arthur, a mamãe olhando você. Ei, amor, você tá a coisa mais linda. Ele tá com 3 meses, gente, tá lindo, tá crescendo, engordando 1,5 kg por mês. Graças a Deus ele também pegou o peito. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha família, sabe? Por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. É um milagre de Deus. Desde o meu nascimento, os traumas que eu tive na minha infância. E assim, tudo que Deus fez, sabe? Ele foi limpando meu coração de toda mágoa, de toda angústia, sabe? De todo sofrimento. E hoje eu posso amar minha família, amar minha mãe, meus irmãos, amar meu filho, sabe? E todo aquele medo que eu tinha, sabe? Medo de ser mãe, medo do sofrimento do meu filho, do futuro. Aquela ansiedade, Deus tirou, sabe? Como se agora eu fosse uma pessoa plena, assim, tranquila. E é isso que eu falo pra você. Se você tem um propósito, um projeto, coloque a gente de Deus. Se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. Porque muitas vezes a gente quer tudo no nosso tempo. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Somente descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é meu breve testemunho, né, da minha vida, tanto do casamento quanto do meu milagre, meu filho, Arthur Henrico.
que eu deixo pra vocês. Assim, não sei se espero que vocês gostem ou não, é de cada um. É mais pra edificar a fé, né? De quem tem fé em Deus, crer na palavra do Senhor. Que eu creio assim, que é impossível para o homem, para Deus não há impossível nenhum. Que o médico pode determinar uma coisa, mas quem decide a última palavra é o Senhor. Um grande beijo, fiquem com a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Beijo, gente.